Olá, alunos da matéria de História. Vamos falar um pouco sobre tempo? Minha pergunta inicial para vocês é: o que é tempo? Acredito que vão ser variadas as respostas que vocês podem dar. Alguns vão falar sobre duração dos fatos, através de dias, meses, anos, séculos. Outros vão falar que o tempo está relacionado ao clima, tempo chuvoso, tempo ensolarado, tempo fechado. E outros vão falar que tempo é uma coisa que a gente não tem, pois sempre estamos procurando mais tempo para aquilo que a gente gosta de fazer. E muitas vezes o tempo também é um pouco mais ou menos valorizado, dependendo do que a gente está fazendo. Mas e para a história? Como a gente vai pensar esse tempo? O tempo na história é dividido em duas formas. O primeiro deles é esse aqui, o tempo cronológico. O tempo cronológico, ele é o tempo que ele está ligado diretamente ao relógio. Esse tempo, ele é fixo, ele é certo, ele é medido, ele é científico. Ele está ligado aos movimentos de rotação e translação da Terra, o que possibilita para nós medirmos as horas, os dias, os anos e também as estações. Então, esse é um tempo fixo, medido, do calendário. Nós sabemos todos os anos como vai se comportar cada um dos períodos do ano ligados a N fatores, como mudança de lua e mudança de estação. O tempo cronológico ele é fixo, mas ainda assim precisamos pensar o como utilizá-lo na história. Uma das formas que utilizamos, e talvez a principal, é através do que a gente chama de periodização. O que é uma periodização? Se pensarmos a história de forma geral, ela abrange todo o período em que o ser humano existiu e começou a utilizar a escrita. Até o momento da escrita, ou seja, aproximadamente de 3.500 antes de Cristo para antes da escrita, nós chamamos de pré-história, porque tudo aquilo que não é escrito, nós podemos ter uma ideia de como foi, mas não podemos ter certeza. Ao contrário do que acontece com a escrita, que facilita para nós sabermos o que aconteceu no passado. Então a história, nós dizemos que começa com a escrita. Bom, a partir do momento que pensamos então que por volta de 4.000, 3.500 a.C. começa a história, surge uma dificuldade para nós. Como nós conseguiríamos ou tentaríamos saber toda a história da humanidade? Pensando que temos aí por volta de 5.000 anos de história. Não é fácil estudar tudo isso. Muitas vezes estudar um pequeno trechinho da história já é difícil. Por isso, nós dividimos todos esses 5.000 anos de história em pequenos períodos ou grandes espaços de tempo aonde as coisas eram mais ou menos iguais, elas eram parecidas. A organização da sociedade ou as culturas, algo facilitaria então de estudar. Bom, o que mais? A história, então, que a gente estuda na escola, ela parte de uma ideia europeia, ou seja, são os europeus quem fazem essa divisão e nós utilizamos. Então, se vocês pararem para prestar atenção, nós temos primeiro a pré-história, que é aquela parte da história que abrange desde o surgimento do homem até o ano 4.000 antes de Cristo. Nós podemos colocar aí 3.500, que é o surgimento da escrita. Então, até aqui, a gente tem a pré-história. Depois a gente vai do ano 4.000 antes de Cristo até o ano 476. Essa parte aqui da história chamamos de Idade Antiga. É onde tem grandes civilizações como os gregos, como os romanos, como os egípcios. E é onde a gente vai ver
o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Além disso, podemos pensar que é quando o mundo como nós conhecemos começa a se formar. Depois disso, vamos ter a chamada Idade Média, que vai do ano 476 até o ano 1453. Esse período é bastante marcado no Ocidente, que é onde nós estamos, pela predominância da Igreja Católica, de uma organização que a gente vai chamar de feudal, então ela tem elementos parecidos. Assim como os próximos períodos, a gente pode perceber aqui a Idade Moderna vai trazer com ela alguns elementos e a Idade Contemporânea. O principal, podemos então perceber que cada um desses períodos tem elementos parecidos, elementos que fazem com que eles sejam próprios e particulares, o que torna cada um deles mais fácil de estudar. E, para além desse tempo cronológico, das periodizações, nós temos o chamado tempo histórico, que seria aquele tempo que não tem como ser medido pelo relógio. Ele está muito mais ligado a uma percepção do ser humano, do homem, sobre aquilo que está à sua volta. Por isso, dizemos que o tempo histórico é aquele tempo ligado à ideia das mudanças e permanências. E, quando falamos em história, as mudanças e as permanências são importantíssimas, porque as mudanças e as permanências vão mostrar para nós até onde é possível pensarmos história em determinados casos. Vamos só para um exemplo, porque já está ficando bastante longo isso aqui. Bom, o exemplo que temos aqui é a Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté. Essa praça pela qual provavelmente todos já passaram. Na primeira imagem, à esquerda, em cima, nós vamos ver a Praça Dom Epaminondas por volta da década de 1960, 1970. Vocês podem perceber que os carros que estão aí em volta da praça, na maioria são Fuscas. As pessoas também, vocês podem perceber que têm uma forma de se vestir um pouco diferente da que estamos acostumados. Calça social, camisa de botão. Vocês também podem perceber que a foto traz ali algumas árvores ainda em situação de ser um arbusto, né, pequenininhas. A posição dos bancos, vocês veem que passa carro logo em frente à igreja. Quando passamos para a segunda foto, já vamos perceber o quê? Existem várias mudanças. As árvores cresceram, não existem mais carros passando pela praça. Você tem um busto ao Dom Epaminondas, que seria aqui um pequeno obelisco. Você vai ter a igreja, que é a mesma, mas, ao mesmo tempo que nós estamos percebendo, então, algumas mudanças, também estamos vendo algumas permanências. Qual a importância em perceber as mudanças e permanências? A história, ela vai ser sempre ação. E a ação do quê? Do tempo, dessa percepção de tempo que nós temos. Então, cada mudança que nós temos vai nos ajudar a entender o passado, assim como as permanências, pois não é possível sabermos o que aconteceu no passado se não entendermos que existem elementos desse passado ainda hoje. Ficou com alguma dúvida? Achou legal? Curte, passa para os colegas. Sempre que possível eu vou estar postando aqui para vocês algum desses vídeos.